Muito bem, nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Atos, aqui talvez explicando para vocês, não é? Toda segunda-feira a gente faz a exposição em sequência de um livro da Bíblia, e nós estamos no meio do livro de Atos, e hoje nós vamos no capítulo 18, do verso 9 até o verso 22, onde nós temos o registro do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, eu vou fazer a leitura, vocês acompanham. Diz assim, Atos capítulo 18, de 9 em diante. Paulo aqui estava na cidade de Corinto. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: "Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: "Esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos, e eu não quero ser juiz dessas coisas." E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: "Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez." E embarcando, partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de nos encontrarmos mais uma vez ao redor da Tua palavra para estudá-la, compreendê-la, aplicá-la à nossa vida. Agradecemos por essa segunda-feira especial em que temos nossos queridos irmãos, filhos daqueles que o Senhor tem chamado para levar a Tua palavra a locais difíceis. Nós pedimos que o Senhor os abençoe durante a semana que estarão aqui conosco. Oramos também pelos irmãos que regularmente se encontram conosco aqui na segunda-feira, que nós sejamos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós veremos os fatos que marcam o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Como é sabido, o apóstolo fez 3 viagens, chamadas de viagens missionárias, todas elas registradas no livro de Atos. Alguns querem falar de uma 4ª viagem, que não está no livro de Atos, mas que teria acontecido depois que ele saiu da prisão e estaria refletida nas pastorais que foram escritas depois que ele saiu da prisão. Mas nós vamos seguir o padrão convencional de que foram 3 viagens e hoje veremos o final da segunda. Por amor daqueles que não estiveram aqui segunda-feira passada, vamos dar um breve relato do que aconteceu, para que nós possamos compreender o que temos diante de nós. Paulo tinha saído de Atenas e foi para Corinto, pregar o evangelho ali. Corinto era uma importante capital romana, conhecida pela sua prosperidade comercial, mas também pela sua imoralidade e a diversidade cultural. Muita gente de diferentes etnias moravam ali na cidade. Ela ficava num porto, era uma cidade muito central. De lá você podia ir para qualquer lugar das províncias romanas. Lá aconteciam os jogos istmicos, que atraíam muita gente também, concorrendo inclusive com os Jogos Olímpicos. E, por isso, na sua estratégia de investir da maneira correta o tempo, recurso, tudo que tinha, o apóstolo Paulo vai para essa cidade que, com certeza, estrategicamente, era o lugar certo para plantar uma igreja.
Lá ele encontra Áquila e Priscila, um casal judeu cristão, que estava vindo da Itália, de onde tinham fugido de Roma por causa do decreto do imperador Cláudio, que mandou todos os judeus embora de Roma. Paulo os encontrou, passou a morar com eles e trabalhar com eles, porque tinham a mesma profissão, fazedores de tenda ou trabalhadores com couro. Paulo aproveitava durante a semana trabalhava fabricando tendas e aproveitava para no sábado ir nas sinagogas ou na sinagoga de Corinto, onde persuadia tanto judeus como gregos de que Jesus, que ele pregava, era o Messias esperado de Israel. E quando Silas e Timóteo, que ele tinha deixado lá na Macedônia para cuidar da igreja de Tessalônica, finalmente chegaram até Corinto, trazendo boas notícias da igreja e uma oferta para o apóstolo Paulo, ele então se dedica em tempo integral a pregar o evangelho, já que não precisava trabalhar durante a semana, uma vez que a oferta dos tessalonicenses era suficiente para o seu sustento. Mas aí, à medida que Paulo intensifica o trabalho de pregação, mais gente se converte, um movimento cristão começa a crescer, o que desperta a oposição dos judeus incrédulos lá de Corinto, que aí passaram a se opor a Paulo e blasfemar o nome de Jesus. Paulo então decide se afastar deles e abre uma igreja ao lado da sinagoga. Falta de ética, não é? Abriu uma igreja ao lado da sinagoga, na casa de um gentil temente a Deus chamado Tício Justo. E ali se torna o local da primeira igreja cristã em Corinto, a casa de Tício Justo, contígua à sinagoga da cidade. E Paulo continua ministrando ali, muitos coríntios se converteram, inclusive Crispo, o chefe da sinagoga, e toda a sua família se converteram e foram batizados ali. Deus abençoou o ministério de Paulo e o evangelho se expandiu. Contudo, a perseguição e a oposição dos judeus continuava muito grande e muito forte contra o apóstolo Paulo e a igreja que havia sido plantada ali na cidade de Corinto. E é daqui que nós então pegamos o texto e vamos fazer a sua exposição, começando com a aparição de Cristo a Paulo nesse momento difícil, para encorajá-lo, do verso 9 até o verso 11. E nós lemos que isso aconteceu numa determinada noite, diz aí o verso 9, que certa noite Paulo teve uma visão. Essa visão lhe ocorreu provavelmente durante um sonho e é diferente daquela manifestação de Cristo a ele no caminho de Damasco. É importante a gente fazer essa diferença. O que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco foi que o Cristo ressurreto apareceu a ele, se manifestou a ele visivelmente. Se tivesse outras pessoas ao lado de Paulo, teriam visto também. Uma visão é diferente, só quem vê é a pessoa está dormindo, a visão acontece dentro da cabeça da pessoa. A manifestação ou aparição de Cristo acontece fora. Tanto é que Paulo disse que ele foi o último que viu Cristo. Paulo foi o último a quem Cristo se manifestou. A partir daí, Paulo teve visões, não é? Cristo se manifestou em visão, mas ele foi o último a quem Cristo apareceu ressurreto depois da sua morte e de ter surgido de entre os mortos. Por isso que Paulo se considera o último apóstolo. Não tem mais apóstolos, porque Cristo não se manifestou a mais ninguém depois de Paulo, né? Teve essas visões que aconteciam durante a noite, durante um sonho, por exemplo, apesar de que, se nós formos julgar pelo que está escrito no livro de Atos, essas visões não foram muitas. E elas apareceram, o Cristo se manifestou a Paulo dessa forma somente em momentos críticos da vida do apóstolo Paulo, como era esse agora, em que o trabalho em Corinto estava sob muita pressão. O Senhor apareceu a Paulo, então, numa visão de noite, e lhe disse o seguinte, duas coisas. Primeiro, que ele não temesse. Está aí, não tenha medo, logo no início do verso 9. Uma referência à perseguição feroz dos judeus incrédulos diante das muitas conversões acontecidas diante do apóstolo Paulo. Não tenha medo, Paulo, não tenha medo dos judeus, não tenha medo do que eles estão dizendo,
das tentativas que eles estão fazendo. Não se cale, foi a segunda orientação. Continue pregando o Evangelho mesmo debaixo de situações difíceis, mesmo debaixo de perseguição, de hostilidade, não se cale. E o encorajamento. Primeiro, eu estou com você, verso 10, porque eu estou contigo. Segundo, ninguém vai ousar fazer mal a você. Com isso, Cristo dizendo que Ele está no controle da situação e que as pessoas só vão até onde Cristo permite, e que se algum mal nos toca é porque Ele permitiu, e que Ele tem o poder de impedir que alguém nos faça mal, nos fira, nos machuque e assim por diante. Em outras palavras, Cristo disse a Paulo: não tenha medo, eu sou o Senhor da história, de tudo e de todos, ninguém vai machucar você porque eu não vou deixar. Então, o que mostra que mesmo que nós sejamos criaturas morais, livres, que podemos tomar decisões, ainda assim, a soberania de Cristo comanda tudo isso, de forma que as nossas decisões estão sempre debaixo do propósito de Deus e do governo de Cristo. Senão, Ele não podia prometer isso, poderia? Se Ele não tivesse domínio sobre as decisões das pessoas, Ele poderia dizer a Paulo: ninguém vai te fazer mal? Ele só disse isso exatamente porque Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. E a terceira coisa que Ele diz é que eu tenho muito povo nessa cidade. Verso 10, ninguém ousará lhe fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade. Em outras palavras, há muitos eleitos aqui, gente que eu amei, escolhi, predestinei desde a eternidade, e é através de você e da sua pregação que eu vou chamar essas pessoas. Por isso, pregue, não se cale, não tenha medo, porque enquanto eu quiser usar você como instrumento de chamar essas pessoas, você vai continuar, ninguém vai tirar você. Você servirá até o momento em que eu achar que você deve. Então, pregue, não se cale, não tenha medo, ninguém vai lhe fazer mal, porque ainda tem muitos eleitos que precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho. E aqui você vê de que maneira Cristo chama os eleitos, respondendo à pergunta que muitos fazem. Então, existe eleição, existe predestinação. Por que pregar? A resposta é que Deus vai chamar os eleitos através da pregação. Por isso que ele disse para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade, então fala, não te cales, ninguém vai te fazer mal. Você é o instrumento que eu estou usando para reunir esse pessoal, essas pessoas que eu amei e predestinei e escolhi para a salvação desde a fundação do mundo. Como resultado desse encorajamento, e que encorajamento, né? Se a gente recebesse um desse todo dia, seria uma maravilha. Como resultado desse encorajamento, lemos aqui que Paulo permaneceu em Corinto. No total, ele ficou na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses. Corinto é a segunda cidade em termos de tempo de permanência de Paulo. A primeira é Éfeso, onde ele passou 2 anos. Em segundo, Corinto, onde ele passou 1 ano e meio. E diz aqui o texto que ele ficou ensinando a palavra de Deus entre eles. Verso 11, assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, ou seja, a pessoa de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, como essas coisas cumpriam as Escrituras, a necessidade de arrependimento, de crer em Jesus para a redenção, abandono da idolatria, enfim, tudo o que era necessário pregar numa cidade ímpia, como era a cidade de Corinto. Paulo provavelmente durante esse tempo usou como quartel-general ou como local de encontro a casa de Tício Justo, né, que ficava ao lado da sinagoga, ou talvez tenha se mudado para outro lugar. E, sob curiosidade, foi durante esse período que ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses e também plantou outras igrejas na região. Como é que a gente sabe disso? Porque quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia.
Acaia era o estado, Corinto era a capital. Então, quando Paulo, alguns anos depois, escreve para Corinto, ele manda saudações para os crentes de todo o estado. De onde vieram esses crentes? Durante o tempo que ele teve lá, 1 ano e meio, pregando o evangelho não só em Corinto, mas também nas cidades ali na vizinhança. Aqui, então, é o relato do encorajamento que Paulo tem do Senhor Jesus para continuar o seu ministério. Gente, como a gente precisa disso? Não é? Claro, Deus tem suas maneiras de nos encorajar. Se Ele quiser aparecer numa visão de noite a um de nós e nos encorajar, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quer. Nós não esperamos isso acontecer regularmente, mesmo na vida de alguém como Paulo, isso aqui aconteceu esporadicamente. Mas o ponto é que Deus encoraja seus servos. Deus nos dá força, renova o ânimo diante das dificuldades, das angústias que o ministério pastoral, missionário pode trazer e traz. Mas é Deus, e se não for esse conforto, se não for esse incentivo da parte de Deus, nós não aguentamos a pressão no campo missionário. Mas louvado seja Deus, porque Ele não esquece daqueles que Ele vocaciona. Agora, nós lemos no verso 12 a 17, um evento que talvez tenha contribuído para Paulo ter entendido que chegou a hora dele sair de Corinto, que é o grande levante que os judeus fizeram contra ele, aproveitando uma mudança no governo. Nós lemos aí no verso 12 que houve uma alteração quanto ao procônsul da Acaia. O procônsul era a mesma coisa do governador. Lemos no verso 12, quando Gálio era procônsul da Acaia, governador da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Já dissemos aqui que Corinto era a sede do governo da província, né? Dissemos isso na reunião, na ministração passada. E agora Gálio se tornou governador e foi morar em Corinto. Nós sabemos de fontes extra-bíblicas que ele ministrou, que ele serviu, ele foi funcionário público lá na província da Acaia de 51 a 52 depois de Cristo. Foram 2 anos em que Gálio permaneceu como governador de toda aquela região. E só por curiosidade, ele era irmão daquele famoso filósofo Sêneca, que era tutor de Nero, que mais tarde passou a sentença de morte para Gálio e para Sêneca, não é? A ironia do destino, ou de Deus. Bom, então, tá aí. Houve essa mudança no governo. Por algum motivo, os judeus ressentidos contra Paulo, já há algum tempo, eles viram nessa mudança de governo uma oportunidade de pegar Paulo, porque aparentemente, antes de Gálio, o governador era favorável ao trabalho que estava sendo feito, ou pelo menos não ligava muito. Como mudou o governador, os judeus disseram, é agora, esse novo governador, esse aí com certeza vai ficar do nosso lado quando a gente apresentar a nossa queixa contra o apóstolo Paulo. E diz aí o verso 12 que os judeus se uniram, pegaram o apóstolo Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. A acusação foi essa. Pegaram Paulo, levaram lá para o tribunal. Vocês têm que lembrar que nas cidades gregas, os tribunais geralmente funcionavam em locais amplos e abertos, porque eram públicos os julgamentos. Provavelmente era na praça principal da cidade. Juntavam a multidão para ver os julgamentos que eram feitos pelos magistrados, pelos juízes e, geralmente, pelos procônsules também, quando a lei assim exigia. E aí os judeus pegaram Paulo e levaram para o tribunal pedindo uma audiência a Gálio, que era o novo governador. E quem estava à frente desse movimento era um judeu chamado Sóstenes, que provavelmente ficou no lugar de Crispo, porque Crispo era o chefe da sinagoga,
se converteu e o Sóstenes deve ter entrado no lugar dele, como chefe da sinagoga, e era quem estava liderando o movimento para acabar com o cristianismo na cidade de Corinto. E a acusação que nós lemos aqui no verso 13 pode ser entendida de duas maneiras. A acusação é essa: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. A grande questão para interpretar isso aqui é a palavra lei. O que é que os judeus estavam querendo dizer quando acusaram Paulo de estar ensinando as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei? Só tem duas possibilidades. Primeiro, a lei de Moisés. Olha, Gálio, esse homem está ensinando o pessoal aqui de Corinto uma religião errada, a ensinar a adorar as pessoas contra a lei de Moisés. Não está escrito no original que lei é essa. O versículo foi traduzido literalmente. Paulo persuade os homens a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Não diz que lei é. Mas algumas traduções, interpretando que era a lei hebraica, traduziram dessa forma, como por exemplo a Nova Versão Transformadora, a Nova Tradução na linguagem de hoje, eles já trazem a palavra lei de Moisés ou lei dos Hebreus, dizendo que era essa a acusação. Mas eu acho que dificilmente era isso, não é? Porque isso é um problema interno, isso não é um problema para levar para o Estado resolver, isso é um problema religioso. Os judeus não seriam tão bestas ou bobos de fazer esse tipo de acusação. O que eles estão dizendo aqui é mais sério. A lei aqui é a lei romana mesmo. E esse argumento já tinha sido usado antes no livro de Atos, nós já vimos isso. O ponto é que Roma proibia a prática de religiões que não fossem oficializadas. Não tinha liberdade de religião no Império Romano. Assim, qualquer pessoa podia começar uma religião. Todas as religiões eram regulamentadas pelo Império Romano. Para que uma religião funcionasse, ela tinha que ser aprovada pelo Senado Romano. O judaísmo tinha sido reconhecido como religião oficial no início do século I. Então o judaísmo gozava esse status de religião protegida pela lei. Os judeus tinham liberdade para se reunir, ter as suas sinagogas e tudo mais. E a acusação que eles estão levando contra Paulo é dizer o seguinte: o que esse homem está pregando não é judaísmo, não. Vocês estão pensando que é uma extensão do judaísmo? Não, é uma coisa completamente contrária. E ele não tem licença. Cadê a licença dele para funcionar? Ele está indo contra as leis de Roma. Ele está indo contra aquilo que o Estado determina. Ele não pode estar funcionando. Era essa a acusação de que Paulo estava pregando uma religião que não era nem judaísmo e nem um desdobramento do judaísmo, e que, portanto, não era protegido pela lei, e que, portanto, deveria ser silenciado, preso, morto, exilado, alguma coisa que tivesse o mesmo efeito de parar o movimento cristão. Mas Gálio não entendeu dessa forma, ou porque não quis, ou porque não estava familiarizado com essas coisas. Mas para Gálio, quando ele ouviu a acusação, e deve ter tido mais coisas, ele na hora, ele disse assim, ele interpretou, primeiro, que Paulo não tinha cometido nenhum crime ou delito. Veja aí o verso 14, quando Paulo ia se defender, Gálio nem deixou ele se defender. Ele disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Gálio olhou, passou o olho clínico de romano, de procônsul, e disse: isso aqui não tem nenhum crime contra Roma, isso aqui não tem nada grave, esse homem aqui não matou ninguém, ele não está fazendo uma sedição, não está promovendo um movimento de rebelião. Isso aqui é mais uma dessas brigas dos judeus entre si, porque os judeus brigavam muito, havia muitas disputas entre eles, questões da lei, de interpretação da lei de Moisés. Eles sempre estavam causando confusão. Não é à toa que o imperador Cláudio tinha baixado um decreto expulsando os judeus de Roma, porque ninguém aguentava. Então havia um preconceito realmente contra o judaísmo por conta dessa pretensão ou uma predisposição
para polêmica, para briga, questões da lei, por assim por diante. Galho bateu o olho e disse: isso aqui não é coisa para o Estado resolver, não. E ele diz então, no verso 15: isso é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês. Resolvam vocês isso mesmo. Galho estava certo e ele estava errado. Ele estava certo, quer dizer, ele estava errado quando ele pensou que era uma questão interna do judaísmo. Galho não percebeu a natureza fundamentalmente diferente do cristianismo em relação ao judaísmo. Que o cristianismo, muito embora nascendo dentro do judaísmo, era o término do judaísmo. Se o cristianismo era verdade, o judaísmo acabou, não tinha mais razão de ser, porque se cumpria, se concretizava no cristianismo. Então ele não percebeu isso aí, pensou que seria uma seita dos judeus. Aliás, esse foi um dos primeiros nomes que o cristianismo recebeu, né? A seita dos nazarenos. O pessoal pensava que era uma subdivisão do judaísmo, a seita dos nazarenos. Depois é que veio o nome cristão, lá em Antioquia. Mas no início era esse o pensamento. Então Galho estava errado quando ele não percebeu a essência da discussão que os judeus estavam trazendo. E ele estava certo quando ele disse que aquilo não era uma matéria do Estado resolver, não era uma questão para o Estado resolver, era uma questão de religião. E, num certo sentido, Galho é o precursor da ideia da separação entre igreja e Estado. Você vê e diz: olha, isso aqui é uma questão de religião, eu sou representante do Estado, eu não quero julgar isso, resolvam isso aí. Aqui você tem em semente o princípio que foi resgatado na reforma, a separação de igreja e Estado. O Estado não tem que se envolver nas questões de religião. Então ele estava certo e errado ao mesmo tempo, não é? E Deus usou isso aqui. E aí ele expulsou todo mundo da sinagoga, lá do tribunal. Verso 16, expulsou Sóstenes, expulsou os judeus, todo mundo foi para fora. E o que aconteceu? Aí no verso 17, nós vemos que todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Alguns manuscritos antigos trazem uma variante que diz assim: todos os gregos se reuniram e começaram a espancar Sóstenes, o chefe da sinagoga. Era como se dissesse assim, os gregos, né, que os moradores de Corinto, quando viram o que é que os judeus pretendiam e que estavam gastando tempo, ocupando espaço, querendo fazer confusão por causa de nada, quando viram que Galho não aceitou a acusação deles, aí eles partiram para cima dos judeus e começaram a espancar os judeus, batendo os judeus, especialmente Sóstenes, que levou uma surra diante do tribunal. Ele queria que Paulo fosse surrado, no fim ele acabou sendo surrado diante do tribunal, não é? Diante do tribunal. Nós não somos a favor desse tipo de coisa, não é? Mas não deixa de ser uma ironia divina. Aquilo que Jesus disse, né, para Paulo: ninguém vai te fazer mal. Ninguém vai ousar tocar em você, porque aqueles que se levantarem contra você eu vou derrubar, enquanto você estiver aí servindo o meu propósito. E Galho não estava nem aí, né? Diz aí o final do verso 16, que a Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas, fez vista grossa e deixou que o linchamento público do chefe da sinagoga continuasse bem na frente do tribunal. Está errado, né? Não devia permitir esse tipo de violência, mesmo que os judeus tivessem tentado uma acusação falsa e fazer uma confusão, mas ainda assim é o tipo de coisa com que um cristão, na verdade, não poderia concordar. De qualquer forma, talvez esse incidente serviu para convencer Paulo que estava na hora de voltar para casa. Já fazia cerca de 3 anos que ele tinha saído de Antioquia da Síria para fazer a segunda viagem missionária, né? E agora, quem sabe, era o momento de voltar para casa. Depois de muitos dias, lemos aí, Paulo entende que estava na hora de voltar para casa. Paulo, estou lendo o verso 18,
Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, chegou a hora. Tinha passado 1 ano e 6 meses lá, mas Paulo entendeu que o tempo dele já tinha terminado. Talvez o relacionamento dele com a igreja de Corinto tenha se tornado mais azedo, não é? Porque é um relacionamento difícil. De todas as igrejas que Paulo plantou, a que deu mais trabalho para ele foi a igreja de Corinto. É uma igreja que trouxe grandes angústias e dificuldades para Paulo, que ele teve que escrever 4 cartas à igreja de Corinto, das quais nós temos 2 preservadas aqui no cânon. Então, uma interação muito intensa, muito tensa. Paulo fez mais 2 visitas depois a Corinto. Ele saiu de lá meio que corrido, porque a igreja não quis recebê-lo. Ele chama isso uma visita dolorosa. Então, talvez as coisas já tinham começado a não ir muito bem entre Paulo e a igreja, e estava na hora, então, de mudar de obreiro, né? Ou Paulo deixar a igreja, seguir o seu próprio caminho com seus próprios obreiros lá. E nós temos os pontos que Lucas menciona quanto à partida de Paulo aqui, interessantes. Primeiro, ele navega, diz aí que depois de se despedir dos irmãos, navegou para a Síria. A Síria, na verdade, Antioquia da Síria, que foi de onde ele tinha saído 3 anos antes. Ele navegou para a Síria, e ele leva consigo Priscila e Áquila. É a segunda vez que o casal é mencionado, e aqui você percebe uma troca, que a primeira vez que é mencionado, Áquila é o homem, é mencionado primeiro, Áquila e Priscila. Agora, na segunda vez que Paulo menciona o casal, já é o contrário, Priscila vem na frente, provavelmente porque ela era mais ativa do que ele. Lembra que esse casal ajudou muito Paulo lá em Corinto, e ela era provavelmente muito mais ativa e envolvida no trabalho do que o próprio Áquila. Enquanto que Áquila ficava lá fazendo tendas, ela ia ajudar Paulo em praça pública, pregar alguma coisa dessa natureza, né? O fato é que a partir daqui, toda vez que o casal é mencionado, a Priscila vem primeiro do que Áquila. Não quer dizer que ela era pastora, tá? Só dizendo que todo mundo reconhecia o trabalho e o envolvimento dela na obra de Deus. Segunda coisa que Lucas nos diz aqui, é que antes de viajar, Paulo foi na cidade de Cencreia. Cencreia era um porto de onde ele tinha que sair, ficava a 16 quilômetros de Corinto, e ali ele rapou a cabeça porque tinha feito um voto. Aqui eu preciso dizer alguma coisa, porque os irmãos podem estranhar isso aqui, não é? Afinal, fazer voto não era coisa de judeu, mas Paulo era judeu, não é? Mesmo convertido, ele continuava um judeu praticante. Ser um bom cristão não significava necessariamente ser um mau judeu. Os judeus, quando criam em Cristo, eles mantinham aqueles marcadores identitários da sua etnia ou da sua religião: circuncisão, a dieta e o calendário. Essas 3 coisas, geralmente, o judeu convertido, ele mantinha isso. Continuava a circuncidar os filhos, seguia aquela dieta de não comer carne de porco, não comer sangue, nem animal considerado impuro, e ele observava o calendário judaico. Não necessariamente o sábado, embora fosse possível que eles se reunissem nas sinagogas, onde tinha muitos cristãos, judeus cristãos aos sábados, mas as festas como Pentecostes, Páscoa, Tabernáculo, etc., eles continuavam a orientar a vida deles através dessas festas, não é? Nós temos um exemplo disso já aqui no texto que eu vou mostrar para vocês. Então, não lemos que guardavam o sábado e nem que eles faziam sacrifícios de animais. Aí seria muito também, porque os sacrifícios dos animais apontavam claramente para a morte de Cristo, né? Então, o judeu cristão ir ao templo oferecer sacrifício de animal, ele não entendeu, foi nada. Ele não entendeu, foi nada. Mas esses emblemas da religião ou da raça judaica, eles permaneciam, até porque tinham virado mais marcadores culturais dos judeus. Se você perguntasse a alguém no século I, o que é um judeu? O judeu é alguém que não come carne de porco, não faz nada no sábado, e que quando o menino nasce, o filho nasce, faz a operação de fimose. Ponto. Eram os 3 pontos que identificavam o judeu naquela época, e a conversão a Cristo não eliminava isso.
Então, eles guardavam algumas práticas ainda, e uma delas era fazer votos, fazia parte da cultura judaica, baseada na lei de Moisés. Dificilmente o voto que Paulo fez aqui foi o voto de Nazireu, porque esse voto de Nazireu envolvia um ambiente puro para que fosse cumprido. O nazireu não podia tocar em determinadas comidas, não podia tocar em gente morta. Era uma série de regras que só podiam ser cumpridas dentro da comunidade de Israel. Um judeu como Paulo, vivendo em Corinto, dificilmente ele podia ter feito um voto de nazireu. Mas ele podia ter feito um voto voluntário, do tipo assim, diante da pressão dos judeus contra ele, para acabar com ele e os demais irmãos, fechar a igreja. Ele pode ter dito a Deus, pensando, se inspirando no voto do nazireu: se o Senhor me preservar, como o Senhor disse, se o Senhor me guardar, durante esse tempo que eu estou aqui em Corinto, servindo ao Senhor, eu não vou cortar o meu cabelo, como Sansão, como Samuel, como Nazireu, eu não vou cortar. E no final, eu faço isso. Agora chegou a hora dele ir embora. O que é que ele faz? Vai a Cencreia, não sabemos porquê, lá é a igreja, inclusive, de Febe, né? A famosa Febe, que aparece no final de Romanos, que o pessoal diz que ela era diaconisa, né? Mas o texto grego diz que ela estava servindo a igreja de Cencreia, não é? Diaconisa é um título que o pessoal faz a inferência sobre Febe. De qualquer forma, é lá que Paulo vai cortar o cabelo, rapar o cabelo, porque ele tinha feito voto, como nós lemos aqui. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Só pode ter sido isso. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger. Aí vem a questão: cristão pode fazer isso? Espere para o final, que nós vamos ter algumas aplicações aqui, não é? E dali, então, ele embarca em Cencreia, que é o porto, não tinha como embarcar em Corinto, o porto era em Cencreia, ele embarca em Cencreia e veleja até Éfeso, está aí no verso 19. Quando chegaram a Éfeso, ele estava na companhia de Áquila e Priscila, não é? Éfeso era a capital da província da Ásia, eram cerca de 10 dias de viagem de barco, de Corinto para Éfeso. E Éfeso aqui, a essa altura, é apenas uma escala na viagem de Paulo, não era o destino dele. Éfeso é uma escala. Chega em Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila, aproveita que o navio está no porto, desce, vai até a sinagoga, prega, gente se converte e os judeus dizem: fica conosco. Paulo disse: não, se Deus quiser eu volto para vocês, profetizando a terceira viagem missionária que começa em Éfeso, né, que vai incluir a chegada dele em Éfeso, mas por enquanto Éfeso é só uma escala na viagem que ele está fazendo de volta para casa. Ele passa alguns dias pregando lá, inclusive tem uma variante, por isso que eu falei aquilo que eu disse para vocês, tem uma variante que diz assim, no verso 21. No verso 20, pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. E aí, alguns manuscritos gregos dizem assim, porque Paulo diz assim, deixa eu ver, eu copiei aqui exatinho para não dizer para vocês, assim, Paulo teria dito: devo necessariamente celebrar a próxima festa, que era Pentecostes, em Jerusalém. Alguns manuscritos gregos antigos trazem que Paulo teria dito isso, né? Que ele não ficava em Éfeso porque ele queria estar em Jerusalém em tempo da festa de Pentecostes, confirmando aquilo que nós dissemos, que no livro de Atos o que marca os tempos são as festas judaicas, o que significava que os judeus convertidos ainda celebravam isso. O problema de Paulo não é com isso, o problema de Paulo é quando vocês querem empurrar isso em cima do brasileiro. Eu não sou judeu, não tenho que guardar a festa judaica. A lei foi dada para os judeus, então se o judeu quiser guardar, que guarde. A única coisa que a Bíblia manda eu guardar é o dia do Senhor e a celebração da ceia e o batismo. Fora isso, eu sou livre para todas estas coisas. Mas, para o judeu, faz parte da cultura dele, se quiser guardar, Paulo não tinha dificuldade nenhuma. Então, ele não fica em Éfeso, diz que se Deus quiser ele volta, deixa ali Priscila e Áquila e embarca para Cesareia, que ficava na costa, já ficava na costa ali. E foi lá onde houve a pregação de Pedro para os gentios, Atos capítulo 10, a entrada dos gentios na igreja, lá em Cesareia. Paulo passa lá, deve ter saudado a igreja de Cesareia,
deve ter cumprimentado lá Cornélio, né, que provavelmente era diácono ou presbítero, quem sabe pastor lá da igreja, e de lá ele sobe para Jerusalém. Diz o texto que ele saudou a igreja de Jerusalém, ele estava com pressa, e aí ele viaja para Antioquia, de onde tinha saído cerca de 3 anos antes. O final da segunda viagem de Paulo. Nessa segunda viagem, ele percorreu a Macedônia e a Acaia, que corresponde à Grécia moderna, percorreu a Ásia Menor, que corresponde à Turquia hoje, e pregou e fundou igrejas em Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. É talvez das 3 viagens a mais frutífera, a mais ampla, e a que produziu mais resultados foi a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora o grande guerreiro precisa descansar um pouquinho, não é verdade? Não. Alguns dias depois ele está na estrada, ele vai visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem, lá na Galácia. Isso a gente vai ver segunda-feira, se Deus permitir. Mas eu quero terminar com algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, uma palavra para você que está buscando a orientação de Deus para a sua vida. Algumas pessoas consideram que hoje é absolutamente normal Deus falar através de sonhos, visões e profecias. Eu não vejo isso na Bíblia. O fato de que Deus apareceu em visão ao apóstolo Paulo, no momento crítico da vida dele, não estabelece a norma de que Deus está obrigado a guiar sua vida através de sonhos, visões, revelações e profecias. Você tem que fazer essa distinção com muita clareza. A maneira normal de Deus dirigir a nossa vida é através do que a gente chama da providência. Deus abre portas, fecha portas. Deus já deixou aqui revelados os princípios que norteiam a nossa vida. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e aplique os princípios. Você não precisa nem orar para perguntar a Deus: Deus, tenho que namorar com essa menina? Ela não é crente, ela é idólatra, ela é devota de Nossa Senhora de São Francisco da Assunção. O que é que o Senhor me diz? Devo namorar com ela ou não? Você não precisa nem orar para isso, você já sabe a resposta bíblica a respeito disso. E assim por diante. Então, a maneira regular e esperada de Deus nos guiar após o término do cânon é pela sua providência, eventos, princípios e conselhos e assim por diante. Segundo, uma palavrinha para aqueles que dão grande valor às práticas judaicas de hoje. Como eu disse, sempre nós temos irmãos vindos de muitas igrejas aqui. Talvez na sua igreja haja uma supervalorização de práticas judaicas. O pastor usa um kippá, usa uma estola como se fosse um rabino, chama Jesus de Yeshua HaMashiach, se você chamar de Jesus é pecado. Os diáconos entram carregando a arca da aliança para começar o culto, né? O shofar toca, chamando a turma para conversar. Na Páscoa é festa, no Pentecostes é festa e tudo mais. Talvez sua igreja seja assim. Se fosse todos judeus, vocês deviam ir adiante e se circuncidar também, né? Deviam ir adiante e se circuncidar também para ter o pacote completo. Isso aí é para os judeus. Isso aí não é imposto para os gentios, segundo a decisão do Concílio de Jerusalém há muito tempo atrás. Não impor aos gentios as demandas da lei de Moisés. Eles são livres. Pedro até perguntou: irmãos, vocês querem colocar nos gentios uma lei que nem nós conseguimos cumprir? Vocês querem colocar esse fardo sobre os gentios? Então, que vocês querem valorizar é uma questão de vocês, mas não condenem as igrejas cristãs que pregam um simples evangelho, têm um culto simples e querem seguir a Deus segundo os princípios fundamentais do sola escritura, entendendo que a lei cerimonial ela já passou. E agora vem a questão para você que talvez está passando por uma questão difícil, está contemplando fazer um voto a Deus. Eu não sou contra voto, nem acho que a Bíblia seja. Eu creio que votos são lícitos desde que não sejam feitos de maneira leviana. E desde que sejam feitos pela coisa certa e da maneira certa. Por exemplo, você pode jejuar 5 dias por seu filho descrente. Senhor Deus, vou te fazer um voto. Eu vou durante 5 dias eu vou jejuar, vou me abster de comer e de beber e vou ficar em oração constante pela conversão do meu filho. É lícito você fazer isso diante de Deus, eu não vejo problema. Mas hoje em dia a gente vê o pessoal banalizando esse tipo de coisa, pedindo até coisas ilícitas, fazendo voto por coisas que Deus normalmente não daria.
Mesmo que você fazendo ou não voto, está errado o que você está querendo, ou o que você está pedindo a Deus. Então, fazer voto não torna uma coisa certa, uma coisa que você quer certa. Ela tem que ser uma coisa lícita e você tem que ter a motivação correta e tem que ser alguma coisa que tenha algum paralelo na Escritura. Geralmente o jejum poderia ser encarregado ou poderia ser atribuído com essa possibilidade. E também não faça disso uma lei. É uma coisa individual que você faz. Você não pode transformar isso numa lei e dizer na sua igreja, olha, para você ter alguma coisa de Deus, tem que fazer um voto. Né? Tem que fazer voto. Então, tem igrejas que fazem campanhas e constrangem os seus membros a fazer voto. Voto é uma coisa voluntária. É algo que você faz se você quiser. Você não é mais crente ou menos crente se deixar ou se fizer um voto. É alguma coisa entre você e Deus, você pode fazer, como Paulo fez, totalmente voluntário, entre ele e Deus. Ali foi uma questão entre ele e Deus. Paulo não obrigou a igreja de Corinto a fazer esse tipo de coisa. Em quarto lugar, para você que se sente chamado para o ministério pastoral. Eu acho que tem vários aqui, não é? Que talvez porque os pais são missionários ou pastores, ficam perguntando se eu não deveria seguir também no mesmo caminho. Olha, eu acho que é uma das maneiras de Deus chamar. Eu conheço pastores que são a quinta ou sexta geração de pastores, homens de Deus. O pai era, o avô era, o bisavô era. Louvado seja Deus por isso. Amém. Deus costuma fazer isso. Então, pensa bem, eu quero dizer que quem almeja ser pastor, ser presbítero, servir a Deus, missionário, no campo missionário, excelente obra almeja, mas vocês já viram um pouquinho das dificuldades, não é? Viram aqui que não é uma vida totalmente sem seus problemas e sem as suas dificuldades. Então, pensa bem antes de dizer sim, eu quero, Senhor, fazer isso. E minha última palavra é para vocês que estão aqui e que de alguma maneira, os que me ouvem pela internet, estão desanimados e decepcionados com igrejas locais. Eu não vou chamar vocês de desigrejados, que eu sei que vocês não gostam, mas eu vou falar sem igreja, os irmãos sem igreja, né? Vocês perceberam que Deus não tem outro... Qual é o plano de Deus? O que Paulo fez 3 anos? Ele fez o quê? Ele chegava nos lugares, pregava o evangelho, dizia para as pessoas, vocês são a igreja, vão para casa, a igreja é você, então lá sozinho na sua casa, você não precisa se juntar não precisa se congregar não, para ouvir a palavra, para se instruir, não precisa não. Foi isso que Paulo fez 3 anos, sofreu 3 anos para isso. O que Paulo fazia em cada cidade que ele chegava? Ele juntava os convertidos na casa de Tício o Justo, ao lado da sinagoga, não é? Ele podia ter dito para o pessoal que se converteu lá na sinagoga, que agora estava sendo expulso pela perseguição de judeus, dizendo assim, irmãos, vão embora, vocês são a igreja, cada crente é o templo, vai embora, acabou, não tem esse negócio. Não, arrebanhou tudinho na casa ao lado da sinagoga. Plantou igrejas durante 3 anos em todas essas províncias, e aí vem o pessoal dizer que não precisa congregar, que não precisa igreja, que eu sou igreja, né? Que arrogância, né? Eu sou igreja. Você não é igreja, você faz parte dela, mas você não é igreja. Encontre um versículo na Bíblia onde um indivíduo é chamado de igreja. Você não é. A igreja sempre é comparada a um corpo, você é parte, você é um membro do corpo, você não é o corpo. O corpo é feito de muitos outros como você. Então, se você está desanimado, meio assim, chateado com a igreja é imperfeita. Paulo provavelmente saiu de Corinto porque a coisa azedou entre ele e a igreja. A igreja tinha problemas e foi fundada por Paulo, hein? Imagina se não fosse. Então, a igreja é imperfeita, mas ela é o plano de Deus. Deus não tem outro plano. Viagem missionária, para fazer o quê? Plantar batata? Plantar igrejas, começar comunidades. E aí vem um pessoal que pensa que sabe de tudo para dizer, não, isso aqui não vale, não sei o que, não presta. Sim, a igreja institucional tem problema? Tem problema. Tem dificuldades? Sim, tem dificuldades. Mas continua sendo o plano de Deus para o seu povo. E você devia procurar uma igreja, qualquer igreja onde a palavra de Deus é pregada com seriedade, onde você pode se congregar
com seus irmãos, ser exortado, abençoado e contribuir com seus dons e talentos para abençoar essas pessoas também. Amém?